Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex Cardoso. Seja muito bem-vindo ao De Acordo com o Edital, uma forma objetiva de você passar por tópicos do seu edital com a resolução de questões. Então, a gente vai trabalhar nesse nosso primeiro encontro o tópico relacionado a Estado, governo e administração pública, conforme está previsto no seu edital, de acordo aí com a sua banca aí que vai realizar o concurso, tá bom? Pessoal, quem está acompanhando essa aula aqui pelo canal, seja muito bem-vindo. Deixe o seu like, faça a sua inscrição no canal, que também é de extrema importância, tá bom? E quero fazer um convite para você seguir as minhas redes sociais, meu Instagram, alexcardoso.pro. E você agora também pode me seguir no WhatsApp, ter o meu canal, Professor Alex Cardoso. Para você acessar, é só clicar no link que está na descrição. As minhas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então, bora lá. Vamos trabalhar nosso tema de hoje por meio de algumas questões, né? Esse assunto, Estado, governo e administração pública, é um assunto ali introdutório, né? O direito administrativo, quando você costuma estudar, quando você começa a estudar essa matéria, você costuma ver esses assuntos inicialmente, certo? É um assunto que, no meu ponto de vista, ele tem uma relevância média, mediana, né? Não é tão frequente assim nas provas de concurso, mas você não pode, né, obviamente, deixar de lado, principalmente quando se trata dos sentidos da administração, sentido objetivo e o sentido subjetivo, que é o que nós vamos observar nas questões, tá bom? Então, olha só essa primeira questão. Foi cobrada aí no concurso da Secretaria de Educação e Esporte de Pernambuco em 2023. O conceito formal de administração pública está diretamente relacionado à natureza da atividade exercida pelo órgão. Para você que está acompanhando essa aula, eu vou dar uns 20 segundos, 25 segundos ali, uns 30 no máximo, tá? 30 segundinhos para você responder. Eu quero que você encare como se fosse, né, um simulado. É importante que você tenha essa ideia, tá? Para você ir treinando, né? Utilizar essas questões para você ir treinando e coloque aí o número da questão e a sua resposta, tá? Encare esse nosso encontro como se fosse um simulado, tá bom? Então vamos lá. Vou dar o tempinho aqui para vocês responderem. Pronto? Galera, é um assunto que ele é cobrado pela banca dessa forma. Eu já peguei várias e várias questões da banca Sebrasp sobre essa temática e a forma que a banca cobra é basicamente quase a mesma, tá? Em relação ao conceito, ela é bem direta. O que ela faz geralmente é mudar, né, os conceitos, fazer uma troca de conceito. Quando a gente fala da organização em sentido formal, né, no caso, né, formal está diretamente relacionado à natureza da atividade. No caso, a questão ela está, né, incorreta, certo? Por quê? Quando a gente fala na formal, é a mesma coisa que a gente falar na administração em sentido subjetivo, em sentido orgânico. É a mesma coisa. A administração pública no sentido subjetivo é o conjunto de pessoas, órgãos e agentes públicos que realizam a atividade, né? Ela é conhecida como a administração pública em sentido orgânico ou, né, em sentido orgânico, ou formal, da mesma coisa. Tem que ressaltar isso aqui, porque às vezes a banca troca,
essas informações, né? Troca essas nomenclaturas. E às vezes você acaba esquecendo a nomenclatura, tá? Então, mais uma vez, a administração pública, em sentido formal, subjetivo ou orgânico, se refere a quem exerce, né? A pessoa, ao conjunto de órgãos, as pessoas jurídicas e os agentes, tá? Não a atividade que é exercida. Quando se fala na atividade que é exercida pelo órgão, está se referindo à administração pública em sentido material, objetivo ou funcional. É a mesma coisa, tá? Você precisa saber todas essas nomenclaturas? Sim, porque o examinador ele pode colocar, né? Qualquer uma dessas nomenclaturas. Então, se você não souber, você perde a questão por um pequeno detalhe, certo? Então, a questão de número um, ela está incorreta porque traz o conceito da administração não no sentido formal, mas no sentido material, que se refere, tá, à natureza da atividade exercida pelo órgão. Questão de número 2. A administração pública em sentido objetivo, material ou funcional pode ser definido como um conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas às quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. Vou dar aí 20 segundinhos para você responder essa questão. Pronto? Já deu tempo, né? Essa daqui também, ó, para você ver como que a banca cobra, da forma como eu estou lhe dizendo, certo? Então ficou fácil. Sentido material, sentido objetivo, sentido funcional se refere o quê? A atividade. Conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas é o sentido subjetivo, no sentido orgânico, tá? Sentido formal. Então, a questão de número 2, né, ela está completamente incorreta por esse motivo, tá? A administração em sentido material, ela se refere às atividades exercidas. Aqui pouco importa quem vai exercer, tá? Então aqui é voltado, né, o conceito, ele adota como referência a atividade, o que é realizado e não quem a exerce, tá bom? Então a questão está incorreta. A administração pública pode ser conceituada como um conjunto de órgãos e entidades destinados à execução de atividades públicas. Nesse sentido, a administração pública é entendida sobre o aspecto subjetivo, objetivo, material, teleológico ou finalístico. Qual alternativa você marcaria nessa questão? Pronto? Vamos lá. Conjunto de órgãos e entidades destinados à execução das atividades públicas. Você está percebendo? A banca repete, né? Como vocês estão vendo. Por isso que eu sempre digo e repito, o concurso público é repetição. É necessário que você faça a repetição do, do conteúdo, né? Porque as bancas, elas repetem um assunto, tá? Então, se você não se dá o trabalho de revisar o assunto, né? Realmente fica mais difícil para você, né? É, internalizar
essas informações, porque é algo que é repetitivo. A banca volta e meia coloca dessa mesma forma como nós estamos observando aqui nas questões. Então, quando a gente fala no sentido, né, de conjunto de órgãos, é no sentido subjetivo, objetivo, material? Galera, é no sentido subjetivo. E mais uma vez eu repito, a banca pode colocar sentido subjetivo, sentido orgânico, sentido formal, a mesma coisa, tá? Questão de número 4. O ato administrativo praticado por agente público no exercício da sua função expressa o sentido orgânico da administração pública. Vou dar aqui uns 20 segundinhos para você responder essa alternativa. Pronto? Galera, o ato praticado, né, está exercendo aqui a, a, a sua função enquanto agente público, né? Então, quando fala em função, no caso, não é no sentido orgânico, e sim no sentido material. Então, a questão de número 4 está completamente errada. O Estado é formado pela junção de três elementos originários e indissociáveis, que são, letra A, território, autonomia e Constituição Federal. Letra B, autonomia, povo e governo. Letra C, Constituição Federal, governo e autonomia. D, território, povo e governo. Letra E, povo, Constituição Federal e território. Pronto? Quais são os elementos que formam o Estado? Lembrando a todos, o Estado ele tem personalidade jurídica, direito público, tá? A gente observa na doutrina que o Estado é uma organização político-administrativa que rege uma população em um determinado território e tem como elemento o território, né? Território, o povo e um governo, né? Então, no caso, gabarito, letra D. 6. Em sentido objetivo, a administração pública corresponde ao conjunto de finalidades públicas do Estado, aos órgãos públicos que compõem os poderes, à atividade administrativa, à temporalidade dos governantes eleitos e às normas editadas pelo governo ou pelo Estado. Pronto? Questão de número 6.
Galera, questão de número 6. Olha só que bacana. Sentido objetivo, sentido material, a gente já viu, se refere ao quê? À atividade, né? Atividade. Gabarito, então, letra C. Simples, né? Bem simples. Decorou. Sentido formal, conjunto de órgãos, né? Agentes, entidades. Sentido objetivo se refere às atividades. É assim que cai. É assim que pode vir a ser cobrado na sua prova. 7. No que concerne à administração pública, julgue os itens a seguir. Do ponto de vista subjetivo, a administração pública integra o poder executivo, que exerce com exclusividade as funções administrativas, em decorrência do princípio da separação dos poderes. Mais um tempinho aí para você responder. Pronto, galera? Concluiu? Então, tenho que falar aqui em relação a essa questão? Temos o que mencionar? Sentido subjetivo. Ao conjunto de órgãos, agentes, entidades, né? E outro ponto aqui, o poder executivo ele exerce com exclusividade as funções administrativas, né? Exerce com uma certa preponderância, porque você bem sabe que, né, a função administrativa ela pode ser exercida por outros poderes de forma atípica. Então, a questão de número 7, ela está incorreta por esses motivos. 8. A administração pública, em sentido formal, orgânico ou subjetivo, compreende um conjunto de entidades, órgãos e agentes públicos no exercício da função administrativa. Em sentido objetivo, material funcional, abrange um conjunto de funções ou atividades que objetivam realizar o interesse público. Certo ou errado essa questão? Pronto? Diante de tudo que já foi mencionado aqui, das questões que a gente já observou, essa questão está completamente correta. Trouxe perfeitamente o conceito, né, da administração pública em sentido formal, em sentido objetivo, tá? Quando se trata desse assunto, em relação ao Estado, a banca vai perguntar quais são os elementos. Você não pode esquecer: território, povo, governo, certo? Muitas das vezes as bancas, elas colocam, né, nos enunciados, falam que o Estado é a mesma coisa que governo, ou são sinônimos, né? Não é, tá? Ou é a mesma coisa, ou são sinônimos, não é a mesma coisa, tá? Um governo, ele é basicamente um núcleo, né? Um núcleo de decisões políticas, né? Podemos pensar dessa maneira, tá? Onde vai ser estabelecidas diretrizes. Então, não é a mesma coisa. Outro ponto que eu observo muito nas provas de concurso em relação ao Estado é dizer que ele não tem personalidade. Tem personalidade sim, tá? Personalidade jurídica, direito público. Em relação à administração pública, né, que é uma forma do governo, né, alcançar os seus objetivos, né, um instrumento para alcançar os objetivos, é cobrado quais são os sentidos. Sentido formal, sentido objetivo, como vocês estão observando aqui. Então,
já fique preparado quando esse tópico vier no seu edital, vem dessa maneira, tá? Ó, povo, território e governo compõem elementos constitutivos do conceito de Estado. Dá um tempinho para você responder. Questão de número 9. Pronto? Gabarito da questão de número 9. Completamente correta, tá? Sem muita dificuldade, beleza? Quando a questão ela exigir uma explicação mais detalhada, eu vou fazer, tá? Mas nesse caso aqui, bem simples, sem muita dificuldade. E para a gente fechar aqui o nosso encontro, em sentido subjetivo, a administração pública restringe-se ao conjunto de órgãos e agentes do Poder Executivo que exercem a função administrativa. Eu vou dizer logo aqui o gabarito, porque eu acabei mostrando aqui sem querer, mas nesse caso tá errado por quê? Porque, como eu falei, conjunto de órgãos, agentes e deixou de fora as entidades, né? Administração direta, indireta, então deixou de fora, certo? E outro detalhe, tome muito cuidado com palavras limitadoras na sua prova, tá? Palavras, expressões que limitam alguma coisa. Então, a questão de número 10 ela está errada por esse motivo. Beleza? É um assunto relativamente tranquilo. No meu ponto de vista, eu classifico esse assunto como mediano. Tá? Você não pode desprezá-lo. Na verdade, num concurso público, você não pode desprezar nenhum tipo de matéria, certo? Mas há assuntos que têm uma maior relevância, né, aparecem com muito mais frequência. Esse assunto aqui, no meu ponto de vista, ele é médio, tá? Assunto mediano, beleza? Então, questões para você observar como esse assunto ele é abordado nas provas de concurso. E mais uma vez, peço a todos que estão aqui acompanhando essa aula, não se esqueça, tá? De me seguir nas minhas redes sociais. Meu Instagram, alexcardoso.pro. Se inscreva no meu canal aqui no YouTube, deixe o seu like e também meu canal no WhatsApp, Professor Alex Cardoso. O link das minhas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo, dessa live, tá bom? Galera, então era isso que eu tinha para repassar para vocês em relação a esse assunto, né? Como eu já havia mencionado no começo aqui do nosso vídeo, é o edital em questões, certo? Você vai observar os assuntos que estão presentes no edital aí do seu concurso por meio de questões, e quando o assunto ele for mais cobrado, né, pela banca e pelo concurso, obviamente eu vou trazer mais questões. Quando for algo assim mediano ou não tão relevante, eu vou trazer menos questões para vocês, tá bom? Pessoal, então é isso. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço, bons estudos e até um próximo encontro. Tchau, tchau.